Você já sentiu que havia algo te observando na estrada? Não um carro, nem gente, algo parado, fixo, te encarando. No silêncio da madrugada, com o motor roncando baixo e a neblina lambendo o asfalto, o mundo parece se dobrar em outra dimensão. É quando o tempo desacelera e o medo sussurra. Essa história foi contada por um caminhoneiro que jurou nunca mais dirigir à noite. Ele não era de se assustar fácil, tinha mais de 20 anos de estrada, já viu de tudo, acidente, assalto, bicho no meio do mato. Mas o que ele viu naquela curva não era desse mundo. Estava ali, imóvel, sentada no alto da placa. E o que mais o assombrou foi o que ela fez quando ele tentou ignorá-la. Você já ouviu falar de estradas amaldiçoadas? Pontos onde o tempo se repete, vozes ecoam do nada e vultos aparecem sempre no mesmo lugar? Talvez você mesmo já tenha passado por um deles sem saber. Mas tem gente que sente, que enxerga ou que acaba atraindo o que não devia. Este não é só mais um conto assustador. É um aviso, um registro, um desabafo e talvez, quem sabe, um pedido de ajuda. Porque desde aquela noite o caminhoneiro diz que ela aparece. Não importa onde ele vá. Enquanto lê essa história, talvez você sinta um calafrio, uma presença ao seu lado ou uma sombra passando pela sua janela. Não se assuste, ainda. Mas se você já teve sonhos estranhos na estrada, se já viu algo onde não deveria haver nada, então talvez essa história seja também sobre você. E no final, quando tudo for revelado, vai entender por que ela continua sentada, esperando. Se tiver coragem, compartilhe nos comentários o que você já viu por aí, ou o que acha que viu. E prepare-se, as luzes podem falhar, mas ela nunca desaparece. Era para ser só mais uma entrega. Interior de Minas, madrugada de segunda, estrada vazia, faróis cortando o breu. Jonas, caminhoneiro há 23 anos, confiava na própria intuição mais do que no GPS. E naquele dia, alguma coisa o fez dobrar à esquerda, num desvio de terra batida, sinalizado por uma placa torta, enferrujada, coberta por trepadeiras. Não era a primeira vez que ele passava por ali, mas fazia anos. O chão rangia sob os pneus como se a estrada tivesse ossos. E o vento, estranhamente, vinha contra o caminhão, mesmo em linha reta. Ele achava que estava sozinho. Até ver. Lá na frente, bem antes da curva, havia algo em cima da placa de atenção, curva perigosa. Não era um pássaro, nem um galho. Era uma pessoa, sentada, de pernas cruzadas, como se não se importasse com nada. A figura era fina, esguia, imóvel como uma estátua, mas estava viva. Jonas tirou o pé do acelerador. Sentiu o motor falhar, mesmo sem motivo. A estrada silenciou, tentou fingir que não viu. Coisa da cabeça, pensou. Só que ao passar por baixo da placa, ele sentiu o peso, um tipo de pressão no peito, como se tivesse mergulhado fundo demais e o ar faltasse. O rádio CB emitiu um chiado seco seguido de uma risada baixa. Alguém sussurrou: "Você viu também, né?" Jonas girou o botão, mas só ouviu estática e aquele riso que parecia estar dentro da cabine. 3 quilômetros depois, ele parou. Precisava respirar. A mão tremia sobre o volante. Acendeu um cigarro, olhou pelo retrovisor. A estrada estava vazia, claro. Mas no espelho da porta do passageiro, por um segundo, jurou ver um vulto pálido caminhando no acostamento. Quando virou-se de verdade, não havia nada. Nada. Mas o cheiro, aquele cheiro forte de terra molhada e cabelo queimado, invadiu a cabine. Na próxima parada, em um posto isolado, Jonas comentou por alto com outro caminhoneiro. O sujeito mais velho engoliu seco, deixou o copo de café no balcão. "Você pegou o desvio da curva 43? Jonas confirmou com a cabeça. O homem não respondeu. Apenas virou o rosto e sussurrou para si mesmo: "Mais um." E saiu.
Como se tivesse medo de ser ouvido por algo que ainda estava ali. Naquela noite, os sussurros no rádio continuaram. Palavras cortadas, nomes que ele não reconhecia. Às vezes, apenas um lamento, como uma mulher chorando ao longe, mas tão perto que dava para sentir o calor da respiração na nuca. E sempre que tentava desligar, o rádio religava sozinho. Era como se a própria estrada quisesse continuar falando com ele. Quando resolveu dormir na boleia, o relógio parou às 3h12. O mesmo horário em que o motor desligou sozinho, o rádio calou e tudo ficou congelado. Nem o vento se movia mais. E então veio o barulho. Um arranhado leve sobre o teto. Algo ou alguém caminhava devagar por cima da cabine. Um som metálico, como unhas finas raspando sobre a lataria enferrujada. Jonas não se moveu, nem piscou. E aí, o susto final. Da noite, uma batida seca no para-brisa. Não era bicho, nem pedra. Era uma mão, magra, branca, como se feita de cera. Estava lá por apenas um segundo. Depois, sumiu, mas deixou algo escrito, borrado pelo vapor. Volta! Jonas apagou o que viu com o casaco, mas o vidro estava seco e o frio vinha de dentro do caminhão. No dia seguinte, Jonas acordou com o sol já alto, mas o relógio ainda marcava 3h12. A bateria do caminhão estava boa, o motor pegou de primeira, mas o rádio agora só emitia um zumbido contínuo, como se alguém respirasse fundo, sem nunca soltar o ar. Ele tentou ignorar. Continuou a viagem, mas havia algo errado com o tempo. As horas não passavam. O céu parecia sempre o mesmo. E a sensação de ser observado não o deixava. Ele resolveu desviar a rota e ir direto para casa. Só que, sem perceber, estava de novo no mesmo trecho da noite anterior. A curva, a placa, a figura sentada. Jonas freou com tudo. Não podia ser na coincidência. A estrada parecia brincar com ele, ou testar. Dessa vez, a figura virou o rosto, devagar. E mesmo a muitos metros de distância, ele teve certeza. Ela estava sorrindo, pálida, com os olhos fundos e negros como poços. A criatura tinha um sorriso que não pertencia a um rosto humano. Era largo demais. E quando Jonas piscou, ela não estava mais na placa, mas sim do lado da estrada, em pé, de frente para ele, ainda sorrindo. E então, sem pressa, apontou para o caminhão. Ele tentou dar ré, mas a alavanca travou. O caminhão morreu. E o rádio sussurrou de novo. Ela te escolheu. O desespero apertou o peito de Jonas como uma cinta. Saiu do caminhão e correu pela estrada, tropeçando em pedras, escorregando na terra. Ao olhar para trás, nada. Nem o caminhão, nem a placa. Era só mato e silêncio. Ele caiu de joelhos, ofegante, sentindo cheiro de ferrugem e vela derretida. Quando levantou, estava no posto. O mesmo de antes, com o mesmo caminhoneiro velho o observando de longe, em silêncio. Você não devia ter voltado, disse o homem, desta vez encarando Jonas com olhos marejados. Ela só aparece para quem já passou pela curva 43 e saiu. Jonas tentou entender, mas o velho apenas tirou algo do bolso. Uma foto. Amarelada, desbotada, era uma imagem antiga de outro caminhoneiro. E ao fundo, quase invisível, a mesma figura sentada na placa. Esse era meu irmão. Sumiu em 87. Nunca encontraram o corpo. A lenda começa a tomar forma. Dizem que a curva 43 foi onde, décadas atrás, uma mulher morreu esperando socorro, abandonada por um motorista que se negou a ajudá-la. Desde então, ela aparece para caminhoneiros solitários, sempre sentada, sempre em silêncio, até que eles a encarem de volta. E quando isso acontece, a estrada se dobra, o tempo apaga, e eles nunca mais voltam do mesmo jeito. Jonas ouvia aquilo com o estômago embrulhado.
Tentou rir, dizer que era só imaginação, mas quando voltou ao caminhão, havia algo pendurado no espelho retrovisor. Uma fita vermelha, suja, que ele nunca tinha visto. Na ponta, uma pequena cruz entalhada em madeira. No meio dela, 3 letras que ele não conhecia, mas o velho sabia. É o selo dela. Agora, ela sabe quem você é. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Não só na estrada, mas na vida de Jonas. O rádio da casa dele ligava sozinho às 3h12. O cachorro parava diante da porta, rosnando para o nada. E a cada noite, no mesmo pesadelo, ele dirigia. E ela estava lá, sentada na placa, esperando, sempre esperando. As semanas se arrastaram como sombras densas sobre a rotina de Jonas. Ele tentava voltar ao trabalho, seguir a vida. Mas tudo o que antes parecia comum, agora estava impregnado por um mal-estar que não se explicava. Os espelhos começaram a pregar peças. Refletiam algo que não estava ali. Uma silhueta sentada, sempre ao fundo, em algum canto da sala ou do corredor. Quando ele se virava, claro, não havia nada, mas o reflexo, esse nunca mentia. Na 3ª semana, a mulher de Jonas o deixou. Disse que ele não era mais o mesmo, que falava sozinho à noite, que andava pela casa de olhos fechados, repetindo o mesmo nome, um nome que ela não conseguiu lembrar. Apenas dizia que soava seco, antigo, como se viesse de outro tempo. Jonas não lembrava de nada, mas no fundo sentia que aquilo não era esquecimento, era permissão. Ele não devia lembrar. Numa madrugada qualquer, o rádio CB pegou o sinal dentro de casa. Ele nem sabia que isso era possível. O som acordou Jonas com um estalo. Uma voz feminina, sussurrada, dizia apenas: "Na curva 43, ele também correu." E então o choro, longo, dolorido, quase infantil. Aquele choro o fez tremer por dentro, não de medo, mas de vergonha. Como se houvesse algo que ele devia pagar, como se ele também tivesse fugido e deixado alguém para trás. Cansado de se esconder, Jonas decidiu voltar até lá. Precisava ver de novo, precisava entender. Preparou-se como quem vai à guerra. Sal grosso no bolso, crucifixo no peito, Bíblia no painel. Pegou a estrada ao entardecer com o céu tingido de um vermelho mórbido que não pertencia ao pôr do sol. As árvores pareciam curvadas, como se cochichassem segredos entre si. E o vento voltou a soprar contra. Ao se aproximar da curva 43, tudo escureceu. Não era noite ainda, mas o céu fechou como se o tempo tivesse sido arrancado. O motor falhou por 3 segundos, longos o suficiente para ele ouvir algo raspando sob o caminhão, como se algo tivesse se agarrado ali. Uma garra, um braço, ou pior, um corpo sendo arrastado. Jonas parou, mas não desceu. Estava cansado de ver coisas sem sentido. Só que agora tudo faria sentido demais. Ela estava lá, sentada como sempre, mas algo estava diferente. Ela segurava algo no colo, um capacete antigo, e nos ombros uma jaqueta de couro desgastada com um bordado nas costas. Jonas conhecia aquele bordado. Era de um caminhoneiro que ele viu sumir anos atrás, um colega, rival de estrada, que desapareceu sem deixar rastro. E agora, aquela assombração usava suas roupas como um aviso, como um troféu. Quando os faróis a iluminaram por completo, a figura levantou-se lentamente. E pela primeira vez, Jonas viu os pés dela não tocarem o chão. Ela flutuava. Sem pressa, aproximou-se da pista, de frente ao caminhão. Ele tentou dar ré. O câmbio travou. Tentou buzinar. Silêncio. E então ela levantou o braço, apontou de novo. Mas não para ele. Para o banco do passageiro, que segundos antes estava vazio. Sentado ali, sujo, com os olhos fundos e um sorriso idêntico ao dela, estava o caminhoneiro desaparecido. Ele virou o rosto devagar, como um boneco de cera, e disse:
Você também vai ficar. Jonas gritou, mas o som não saiu e pela primeira vez chorou, porque entendeu. Aquela estrada não era um caminho, era uma armadilha e ele finalmente tinha sido pego. Quando acordou, estava no banco de trás do próprio caminhão, sozinho. A estrada à frente parecia interminável, como se tivesse sido esticada por mãos invisíveis. O céu era cinza esverdeado, sem sol, sem estrelas, sem tempo. O rádio estava desligado, mas ele ouvia murmúrios, não de dentro, mas de baixo, como se houvesse algo preso entre o assoalho e o asfalto, sussurrando seu nome. Jonas saiu do caminhão como quem abandona um corpo. As pernas mal respondiam. Havia uma névoa densa ao redor que cheirava a roupa velha molhada e flores de cemitério. Ele andou, sem saber para onde. Apenas seguia os faróis, agora apagados, como se fossem a única coisa real naquele mundo distorcido. E então viu a mesma placa da curva, mas caída no chão, torta, enferrujada e com algo escrito atrás, a faca. Toda estrada tem um preço. Ali perto, enfiada entre as árvores, uma casa. Pequena, de madeira carcomida, janelas cobertas por trapos. Era impossível dizer se estava abandonada ou à espera. A porta rangeu sozinha. Jonas entrou. O cheiro era o mesmo da cabine naquela noite. Cabelo queimado e cera. No centro da sala, uma cadeira de balanço. E nela, a figura. Menor agora, como se estivesse murchando com o tempo, mas ainda com aquele sorriso que parecia dividido com o próprio diabo. Ela não se moveu, mas a casa sim. As paredes pulsavam como se respirassem e o chão rangia com um ritmo de passos. Jonas olhou ao redor. Nas paredes, dezenas de fotos antigas, todas tiradas na estrada, todas com caminhoneiros. E em todas, ela estava ao fundo, sempre sentada na placa, sempre esperando. Até em fotos dos anos 50, 40, 20, como se ela nunca tivesse sido viva, ou nunca tivesse morrido. No canto da sala, uma vitrola tocou sozinha. Uma música arranhada, melancólica, que falava sobre esperar alguém que nunca volta. E a cada nota, a mulher parecia envelhecer ainda mais. A carne afundava, os olhos secavam, mas o sorriso permanecia. E quando a música acabou, ela falou uma única palavra: permanece. E então apontou para a janela. Jonas se virou. Do lado de fora, dezenas de caminhões, todos antigos, empoeirados, cobertos por folhas, como se nunca tivessem saído dali. E em cada um, alguém sentado na cabine, imóveis, olhos abertos, como se assistissem à eternidade passando. E ao ver aquilo, Jonas entendeu. Eles não sumiram, nunca partiram, estavam presos, esperando, como ela. Tentou correr, mas o corpo não reagia como antes. Era pesado, como se estivesse se misturando com o ar, com o lugar. O chão o puxava, as vozes o chamavam. E então viu o próprio reflexo num espelho rachado. Os olhos dele agora eram pretos, sem fundo, como os dela. E o sorriso estava lá. Mesmo sem querer, ele sorria. Um riso vazio, sem alma. Jonas gritou, mas só por dentro, porque por fora ele apenas sentou-se na velha cadeira da sala. A figura diante dele desapareceu como névoa e no lugar dela, um novo vulto surgiu na placa da curva, sentado, esperando, com a jaqueta de Jonas, o boné de Jonas e agora o silêncio de Jonas. A estrada, enfim, tinha mais um guardião. Dizem que algumas curvas não estão no mapa, estão na alma. A curva 43 é uma dessas, um ponto onde o mundo real se desfaz como papel molhado, onde o tempo escorre para fora do corpo e tudo que você sente é ausência. Ninguém fala disso nos postos, nos rádios, nas rodas de caminhoneiro, mas os olhos denunciam. Quando alguém menciona aquela região, há sempre um silêncio pesado.
como se cada um soubesse que alguém nunca voltou. Jonas agora é mais uma sombra naquela estrada. Mas às vezes, nas madrugadas de neblina espessa, alguns juram que veem um caminhão parado ali, sem motorista, só a luz interna acesa e uma figura sentada na placa, sozinha, ou talvez esperando. E quem passa apressado sente o mesmo arrepio subir pela espinha. Porque o perigo nem sempre está no que se move. Às vezes, o mais assustador é o que permanece imóvel, olhando. Será que você já passou por uma estrada assim? Uma daquelas que parece mais longa do que devia, onde o rádio chia e o relógio insiste em travar nas 3h12. Talvez não tenha percebido, mas ela percebeu você. E agora, você a conhece. E uma vez que conhece, ela pode voltar, pode sentar do seu lado ou aparecer no seu espelho retrovisor. É só uma questão de tempo, porque o tempo ali não é uma linha, é um círculo. E todo círculo fecha. Toda promessa não cumprida, todo grito abafado, toda ajuda negada, volta, de um jeito ou de outro. Alguns chamam isso de maldição, outros de justiça. Mas a estrada não se importa com nomes, ela só cobra e você paga. Nem sempre com sangue, às vezes com presença, com silêncio, com eternidade. Se você já ouviu algo parecido, compartilhe nos comentários. Se tiver coragem e se quiser continuar ouvindo histórias que talvez, só talvez sejam reais demais, siga o canal, ative as notificações. Nunca se sabe quando será a próxima vez que você vai pegar a estrada e ouvir uma voz que não deveria estar ali, ou ver uma figura sentada na placa, esperando por você.